Olá, dorameiros e dorameiras! Eu sou a Deise Coelho, psicóloga, e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante: suicídio. Eu quero te fazer algumas perguntas. Você conhece alguém que já tentou tirar a própria vida? O que será que passa pela cabeça dessas pessoas? Por qual motivo elas acabam optando por essa tentativa? Sem dúvida nenhuma, esse é um tema que não poderia faltar nos muitos doramas que nós adoramos. Porque, no geral, os doramas acabam pontuando temas muito relevantes quando a gente pensa em questões sociais, culturais, de saúde mental, entre vários outros temas. E é exatamente sobre isso e alguns dos doramas que mostram esse contexto que a gente vai tentar relacionar para explicar um pouquinho melhor essa questão do suicídio. Bom, e quando a gente pensa sobre suicídio, no geral, ele acaba sendo o ato final de um contínuo de tentativas. Mas tentativas como? Passa pela ideação, que é apenas o pensamento sobre isso, o planejamento de como talvez vir a fazer algo, autoagressões, então alguém que pode se automutilar e estar frequentemente se machucando. Também aquelas pessoas que acabam fazendo ameaças, ou seja, dizendo que em algum momento elas podem vir a tentar se machucar de alguma forma, até que em um dado momento vem o ato final, que acaba sendo o suicídio em si. É comum que alguns transtornos mentais estejam relacionados a comportamentos suicidas, como por exemplo depressão, esquizofrenia, transtorno de humor bipolar, dependência de álcool e outras drogas e também alguns transtornos de personalidade, como borderline, bipolar, dependente, entre outros. E aí, já conseguiu lembrar de algum dorama que trata sobre essa temática? Se lembrou de algum, já deixa aí para mim nos comentários que depois eu também quero assistir. Alguns dos que eu separei aqui, que eu me recordei sobre essa temática, foram True Beauty, Blue Birthday, My Shy Boss, W e Who Are You? Por exemplo, tanto no dorama True Beauty quanto no Who Are You, uma das causas principais que acabam levando as pessoas a cometerem tentativas de suicídio foi em função do bullying que elas sofriam. Ou seja, elas acabavam passando por várias situações de humilhação, de exclusão, de contextos nas quais elas eram completamente ignoradas, maltratadas e agredidas, tanto emocionalmente quanto fisicamente. E sem dúvida nenhuma, tudo isso gerava um grande desespero, o que acabou fazendo com que elas se sentissem completamente desesperançosas, sentindo que a vida não tinha mais nenhum sentido e que a única coisa que elas poderiam fazer era terminar com a sua vida. Já em W, o motivo que levou à tentativa de suicídio foi um trauma emocional em função do falecimento de toda a família do nosso protagonista e também associado a isso o fato dele ser julgado e criticado por toda a sociedade, sendo considerado o culpado do assassinato de toda a sua família, quando na verdade ele era inocente. Em contrapartida, My Shy Boss e Blue Birthday mostram o impacto que o suicídio gera na família e amigos em função da perda de alguém. Ou seja, por não entenderem exatamente o que levou àquilo, eles se tornam extremamente tristes, preocupados, em constante alerta, pensando se deveriam ter feito alguma coisa ou ter estado mais atentos em relação ao que acontecia com aquela pessoa querida. Sem falar o fato disso acabar impedindo que as pessoas que ficam sigam tranquilamente sua vida, porque elas estão constantemente retornando ao passado e se culpabilizando. Mas afinal, por que é necessário que esse tema seja retratado nos doramas? Bom, quando a gente está assistindo, nós acabamos nos identificando bastante com os personagens, com a história deles. Isso faz com que a gente seja muito mais empático, ou seja, com que a gente se coloque no lugar dele e assim consigamos entender um pouquinho de o porquê ele está fazendo algumas coisas. Isso é importante em função de a gente não julgar mais, porque a nossa tendência no primeiro momento é criticar, é falar que isso é um ato covarde, que isso é falta de outros pensamentos, e na realidade não. A pessoa que comete suicídio,
ela tá tão desesperada que ela não quer acabar com a própria vida, ela só não vê outra saída para terminar com o seu desespero, com o alto nível de sofrimento que ela está enfrentando naquele momento. E caso a gente esteja atento ao que os outros estão passando ao nosso redor, a gente tem condição de estender a mão para alguém que está sofrendo. A gente tem condição de mostrar para ela que nós somos um apoio, que nós somos um suporte social e que ela pode confiar em nós. Porque aqui não há julgamento, não há nenhuma crítica. Muito pelo contrário, haverá um ouvido amigo tentando compreender o que ela está passando e juntos, quem sabe, criar possibilidades de resolução de problemas para que tirar a sua própria vida não seja a única saída. E, pessoal, só para pontuar, o que a gente pode fazer para tentar perceber quando alguém está cogitando qualquer coisa nesse sentido? Bom, a gente pode estar atento a sentimento extremo de tristeza, a irritabilidade, agitação, comportamentos que parecem despedidas ou organização da vida, como por exemplo pagar contas, contar onde ficam senhas de banco, essas coisas. Então, se a gente está atento e percebendo os movimentos de quem está ao nosso lado, a gente pode ter condição de colaborar e ajudar essa pessoa para que ela não precise finalizar com a sua vida. Então, pessoal, um tema difícil de ser abordado, concordam comigo? No entanto, muito importante. E sem dúvida nenhuma, quando a gente está assistindo aos nossos doramas tão queridos, a gente tem condição de ver até mesmo em relação à forma com que eles agem, sobre como nós também podemos trabalhar essas questões. E principalmente, olharmos para nós, para como a gente age em relação a algumas situações. E aí, como é que você tem agido? Tem sido empático? Tem olhado para o seu amigo? Tem sido honesto sobre seus próprios sentimentos? Tem conseguido pedir ajuda quando você precisa? Esses são alguns comportamentos que podem nos ajudar bastante. E aí, que tal colocá-los em sua vida no dia a dia? E então, me conta uma coisa, você também gosta de como os doramas abordam temas tão complexos e polêmicos e ainda assim conseguem fazer de uma maneira que nos faça pensar, sermos empáticos e ao mesmo tempo não julgarmos? Então, já deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos por aqui. Muito obrigada, mini coraçõezinhos para vocês!